Mais uma vez eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem o total controle e governo nas nossas vidas. Jesus, nós não queremos sair daqui só cheios da sua presença, só cheios porque foi uma noite muito legal, porque foi uma tarde muito legal. Nós queremos sair dessa noite, Pai, transformados pela revelação de quem o Senhor é para nós, transformados pela revelação de que o seu amor faz por nós, transformados, Pai, porque nós queremos te ver face a face, entender quem o Senhor nos diz que nós somos e quem o Senhor é para nós, Pai. Então nessa noite se revela a nós, revela através de nós e faça o seu querer nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês nesse Hub. O Hub é uma plataforma, o Hub é o nosso encontro. Nós estamos muito felizes com como 2024, Deus já está nos transicionando para coisas novas, e eu sou muito grato a Deus por fazer parte dessa equipe, por estar aqui com você nessa noite. Mas antes de entrar numa breve reflexão, eu quero te convidar, você que é homem, na segunda-feira nós teremos um encontro muito legal aqui, que vai ser um culto especial para homens, com o pastor Rodolfo Montosa, particularmente um homem de Deus, um homem que eu conheço, foi meu primeiro discipulador, um homem que na minha adolescência, na verdade, me ajudou a aprender e a entender sobre Jesus. Hoje ele é pastor sênior da primeira IPI de Londrina, uma das igrejas mais relevantes dessa cidade, e também é um grande homem de negócios, um grande empresário. Então, se você puder estar na segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, você que é menino, vai ser muito bom. Você que é um homem, não importa a sua idade, o que importa é que você possa estar aqui, recebendo da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus, e é sobre isso. Amanhã também às 10 nós temos o nosso culto de celebração, então não deixe de estar. Eu sei que você talvez vai estar cansado, porque você teve uma programação intensa, mas nós vamos terminar logo logo, e aí você pode ir para casa, descansar, e amanhã estar aqui às 10, para que nós possamos ter um grande culto de celebração ao Senhor, amém? Quantos aqui têm expectativas e tem mais um espaço para um pouquinho da palavra de Deus nessa noite, amém? Nós adoramos, nós nos entregamos, nós ajoelhamos, nós choramos na presença do Senhor, nós tivemos um intervalo onde você pôde se conectar, mas agora eu quero que você se conecte aqui comigo, eu quero que você se conecte com a palavra, porque é algo que Deus vai falar nessa noite, que talvez Deus te chamou para essa noite especial, para poucos ouvirem, mas eu tenho certeza que vai ecoar como uma grande bomba do Evangelho para impactar vidas, porque a minha oração é que você saia dessa noite aqui não só cheio da presença, mas também carregando essa presença para onde você for. Então abra comigo a sua Bíblia ou o seu smartphone em Marcos 10, 42, 45, Marcos 10, 42, 45, diz o seguinte, esse é o nosso texto base, e nós vamos trazer uma mensagem bem breve, mas eu quero que impacte seu coração. E Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui Jesus já dá para a gente um padrão. Aqui Jesus já estabelece para mim e para você um padrão ou um objetivo de vida, que se você quiser ser pleno e se você quiser governar na terra, você precisa entender que você foi chamado para servir. Porque se você quer ser o maior no reino, ou o maior na terra, ou ter a prosperidade que tantos pregadores falam para você, ou os relacionamentos que tantos homens e mulheres de Deus prometem que você vai ter, você precisa entender que o seu papel é um papel de servir. Porque quando você serve, você se coloca no lugar de servir pessoas, Deus te coloca no lugar de ser um forte ou um gigante no reino. E é sobre isso que eu quero trazer uma reflexão para você nessa noite, e para você que nos acompanha também através das nossas redes sociais, é que nós devemos parar de deixar
com que o mundo coloque sobre a mim e sobre a sua vida a perspectiva de que ser famoso, ser grande, ser importante é o objetivo, e entender que biblicamente Jesus nos ensina que quem quiser ser grande primeiro precisa servir e se abster de algumas vontades para que Jesus possa ser de fato o primeiro e o único na sua jornada. Interessante que nós estamos aqui num dia que nós chamamos de Revival Day, ou Dia do Avivamento, e falamos sobre isso, pregamos sobre isso, sobre avivamento, mas muitos de nós, eu não sei se está tendo uma música, alguma coisa assim, se tiver uma música você pode cortar, Gabi, você está me atrapalhando na real. Eu sei que se você quer viver um avivamento, você precisa entender que esse avivamento começa nos bastidores, começa na sua busca, começa na sua oração. Você não vai ver uma cidade impactada por Jesus se você não orar no seu quarto querendo que a cidade seja impactada por Jesus. Você não vai conseguir ver essas cadeiras todas tendo pessoas ou jovens aqui participando com você do Hub, se você não orar na sua casa, nos seus momentos de oração pelo Hub. Você não vai ver a conversão da sua família inteira acontecendo se você não orar por uma vida. Você não vai ver o seu casamento acontecendo se você não orar para que Deus seja o centro do seu casamento, para que Deus seja o centro do seu relacionamento. O ponto é que se você quer viver um avivamento, você precisa carregar o avivamento. Se você quer ver o avivamento acontecer, você precisa ser o embaixador do avivamento. Mas se você quer ver Jesus na sua plenitude, na sua totalidade, você precisa servir. Deus sempre vai levar homens e mulheres para um lugar de servir. É servir que você vai se conectar com o seu propósito. É servindo homens, é servindo a outros que Deus vai conectar você ao seu propósito, ao seu destino. E todo avivamento, ou todo mover de Deus, ou todo impacto de Deus na minha e na sua vida, começa num lugar de serviço. Então, se você não serve, literalmente você não serve, porque quem não serve, não serve. Se você não serve pessoas, se você não serve vidas, você também não serve para que o Senhor possa depositar sobre você uma porção de um avivamento. Eu não creio num avivamento como já teve de outras vezes, onde as pessoas se enchiam dentro da igreja, e dentro da igreja era o único lugar que as pessoas estavam sendo cheias do Espírito e caíam, e tinha um fogo de Deus. Eu não creio nesse avivamento para o Brasil, mas o avivamento que eu creio e oro, e tenho ouvido do Senhor para a nossa nação, é que vai começar sim nas igrejas, mas vai se espalhar pela cidade, transformando o que precisa ser transformado, e mudando o que precisa ser mudado. Então nós precisamos, juventude da Logos Church, entender que se você quer fazer parte do avivamento, você precisa hoje sair daqui e se alistar em algo para você fazer. Cabeça em silêncio, vida ociosa, é espaço para o inimigo trazer questionamentos, dúvidas, trazer rebeldia no seu coração, e você não vai alcançar um avivamento enquanto você não servir, porque o próprio Jesus falou aqui para os discípulos que, ao contrário do mundo, quem quiser se tornar importante deverá ser servo. Quer se tornar importante, sirva. E o avivamento sempre vai iniciar em um ambiente de serviço. Eu não preciso dizer para você que você tem várias oportunidades de servir, por exemplo, dentro da igreja. O meu ponto é, você vai esperar até quando? Vai esperar um anjo descer na sua frente e pedir para você servir, e pedir para você se alistar em algum lugar para você se sentir útil? Ou será que nessa noite você pode sair daqui tão cheio ao ponto de falar: Deus, eu encontrei o meu lugar, mas eu não só encontrei um lugar para estar, eu encontrei um lugar para pertencer, e pertencer significa influenciar, e influenciar, você não vai influenciar ninguém para um lugar que você não foi ainda, ou para uma atividade que você não fez ainda. O que será que nessa noite você pode louvar a Deus por trazer um avivamento sobre a sua vida? Porque se você está vivo, eu acredito que esse é um avivamento do Senhor para a tua vida.
porque se você respira, eu acredito que é um avivamento do Senhor para a sua vida. Se você tem condição de se vestir, de comer algo, é um tipo de avivamento que Deus tem para você nessa noite. Tem pessoas que nesse momento fariam de tudo para estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor, ou em qualquer outro lugar ouvindo a palavra do Senhor, mas não podem, não conseguem, não tem como. E às vezes a gente que tem o hábito ou o costume de estar sempre na oportunidade de ouvir a palavra de Deus, a gente leva essa oportunidade como negligência. A vida é um sopro, e basta um sopro de Deus para te levar daqui para a eternidade, se assim você tem esse passaporte carimbado, e assim você não cumprir aquilo que você tem para cumprir. A vida é um sopro. Eu quero iniciar, antes de falar para você sobre um avivamento, ou as fases de um avivamento, eu quero dizer exatamente isso para você. A vida é um sopro, e nós não sabemos o dia e nem a hora, por isso esteja preparado. Você pode dormir muito bem hoje e acordar essa noite ou de madrugada precisando de um toque do Senhor, precisando de um alívio do Senhor, precisando de uma resposta do Senhor. Então não negligencie aquilo que Deus tem para você ou falado para você. Você precisa viver um caráter de um avivamento, não só querer um avivamento, mas viver o caráter de um avivamento. Começo contando um testemunho para vocês, mas estar aqui com vocês hoje está sendo um desafio do meu dia. Essa noite não foi uma noite legal, não foi uma noite boa, era mais ou menos 2, 3 horas da manhã, eu acordei com uma dor muito forte, muito forte, e para piorar a fase, como se tivesse ruim a dor, aconteceu um acidente perto de casa e acabou a luz do bairro todo, e eu acordei com muita dor, muita dor, e eu percebi que não era uma dor normal, que eu deveria ir para um hospital, porque de fato eu estava num nível muito elevado, mas além de estar com muita dor, literalmente prostrado de dor, eu teria que descer 23 andares, porque estava sem luz. Então acordei minha esposa, muito mal, e descemos, fomos para o hospital, fiquei no hospital tomando morfina, que é o remédio mais forte contra a dor que existe, né? Tomei morfina até às 7 da manhã, e das 7 da manhã até agora, já tive reunião aqui na igreja, tive outros compromissos aqui na igreja, atendi, estou aqui desde as 4 da tarde, e estou aqui pregando para vocês nessa noite. Ou seja, viver para Jesus é lindo, porque todos os dias Ele nos dá uma noite que pode ser ruim, mas Ele nos dá a oportunidade de manhã de estar bem, ou Ele nos dá a oportunidade de uma segunda chance, ou Ele nos dá uma oportunidade de poder falar do seu amor. Eu não deixaria de estar aqui por uma simples dor, eu não deixaria de cumprir minha agenda por uma simples dor. Cuidado, tem gente que uma unha encravada faz você faltar na igreja. Tem gente que eu estou com dor de cabeça, não vou no culto. Cuidado que pode ser sua última oportunidade de estar no culto. Cuidado que pode ser sua última oportunidade de estar dentro de uma igreja. Não negligencie o evangelho por conta de um probleminha ou uma desculpinha esfarrapada que você vai dar para você não estar. Deus é o dono de todo ouro e toda prata e todo recurso, e Deus está clamando desesperadamente para que você possa se conectar ao caminho dele, e entender que viver para Cristo, viver para o evangelho, muitas vezes vai te levar a lugares de sacrifício, luta e dor. Essa semana recebi um policial aqui, tivemos um tempo de conversa, um policial militar, e ao conversar sobre um projeto que nós iremos participar, e logo mais para frente eu comunico vocês o que vai ser, ele me trouxe uma estatística que me deixou arrasado, não foi nem triste, foi arrasado. Ele me disse, isso não é divulgado porque não pode, mas como ele é das Forças Armadas, ele é da polícia, então ele sabe. Ele me disse que o bairro que você com certeza conhece, chamado Gleba Palhano, todos aqui conhecem Gleba Palhano, é o bairro com o maior índice de suicídio do Brasil. No Brasil, o bairro Gleba Palhano, na cidade de Londrina, acontece o maior número de suicídios no país, e é o terceiro maior índice de um bairro no mundo, na sua cidade. Talvez alguém mora na Gleba Palhano aqui. Esse bairro, todos os dias, todas as horas e todos os minutos, tem alguém se matando, e muitas vezes você se apega no único desafio do seu dia, de pegar seu carro, de pegar seu Uber, de não falar com pessoas, de passar reto por pessoas, e você vem para a igreja e ora a tarde inteira para que Deus mude a cidade, mas você não começa nem mudando o seu bairro. Será que você está disponível para um avivamento?
Será que você está disponível para viver um avivamento? Gleba Palhano, cidade de Londrina, o bairro que mais pessoas se matam no Brasil. No Brasil. Terceiro maior índice no mundo de suicídios. Você não vai conseguir achar isso na internet, é proibido divulgação sobre suicídio. Você não vai conseguir, a não ser se é como eu fiquei sabendo, de uma autoridade policial que trabalha nessa área, que trabalha nesse meio. No Brasil, você já sabe disso, porque eu já falei, a cada 3 minutos uma pessoa se suicida. A cada 3 minutos uma pessoa se suicida. Essas 4 ou 5 horas que nós vamos estar aqui, o inferno se encheu de pessoas, porque muitas vezes a gente está mais preocupado em se encher com o nosso ego, do que dividir o nosso coração de avivamento com outros. Há uma responsabilidade sobre você, há uma responsabilidade sobre mim. Deus não nos colocou aqui nesse lugar, Deus não nos colocou aqui nessa igreja, se não for para impactar vidas, se não for para alcançar vidas, se não for para trazer essas cadeiras aqui, uma multidão de pessoas. Não é para que a igreja seja mais próspera ou que tenha um culto mais cheio. Eu volto a dizer, eu não preciso de uma grande plateia, eu preciso de um disponível. Eu não preciso de uma grande plateia, eu preciso de um disposto. Mas o Senhor está querendo uma grande plateia, porque Ele está ansiando desesperadamente com saudade dos seus filhos. E cabe a você, que quer um coração de avivamento, sair daqui dessa noite com a responsabilidade de entender que na sua cidade, a cidade que você mora, não é a cidade que você vai ver no filme, é Londrina, é o maior índice de suicídio do Brasil. Mais que São Paulo, mais que Rio de Janeiro, mais que qualquer outra cidade que você possa imaginar. Estou falando de suicídio, não estou falando de homicídio, não estou falando de sequestro, estou falando de suicídio, o que é muito triste, e isso está sobre a nossa cidade. E a responsabilidade de uma outra igreja lá de São Paulo orar para Londrina e mudar isso? Não, a responsabilidade está em você, a responsabilidade está em mim, porque Deus nos plantou nesse lugar. Mas se você quer ver um avivamento, você vai sair daqui e você vai começar a se apaixonar mais por vidas, ou a entender que um avivamento tem todo um sentido de acontecer. E antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus envia o Espírito Santo à igreja. Então repita comigo nessa noite: eu tenho o Espírito Santo. Mais uma vez, eu tenho o Espírito Santo. Deus não vai mandar a igreja sair daqui para alcançar a sociedade, enquanto você não assumir o papel de que o Espírito Santo está dentro de você, e através de você, Ele vai transformar realidades lá fora. Então, antes de você orar por um avivamento, querer um avivamento, ore para que o Espírito Santo seja de fato o consolador da sua vida. Porque se o Espírito Santo não estiver dentro de você, e não for aquele que guia você para aquilo que você vai fazer, você não vai alcançar este lugar de avivamento, porque primeiro, antes de Deus enviar você para fora, Deus precisa que você receba o Espírito Santo. Olha o que João 14 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. O mundo não consegue sentir o Espírito Santo. Você consegue sentir o Espírito Santo porque você já teve a revelação de quem Deus é para você. E aí o Espírito Santo entra em você, e você vive uma vida agora 100% guiado pelo Espírito de Deus, e o mundo não consegue enxergar esse Espírito, por isso que o mundo desiste todos os dias, mas você não desiste porque há um Espírito Santo dentro de você. Mas esse Espírito Santo que há dentro de você agora, te gerando um sentimento, te gerando uma palavra, te gerando uma ousadia, te gerando uma intrepidez, esse Espírito Santo precisa reverberar na vida de outras pessoas. Quantas pessoas você poderia ter chamado para essa noite, por exemplo, para essa tarde, por exemplo, antes de você enxergar um avivamento, ou de você viver um avivamento? Primeiro você precisa startar um avivamento dentro de você. Primeiro tem que ter um avivamento dentro de você. Primeiro tem que existir uma chama que queima no peito dentro de você. Primeiro precisa ter um fogo que queima de forma que não se apaga dentro de você, e aí Deus vai te enviar para você poder impactar pessoas. Esse Espírito Santo é essencial, meu irmão.
Esse Espírito Santo é essencial, minha irmã. Se você está aqui nessa noite e você nunca sentiu a presença do Espírito Santo, eu tenho uma notícia maravilhosa para você: ele está disponível. O Espírito Santo de Deus está disponível e ele precisa entrar no seu coração e, de uma vez por todas, controlar a sua vida, guiar a sua vida. Você não pode ser guiado pelas suas emoções, você não pode ser guiado pelas suas dores, você não pode ser guiado pelas suas frustrações. Você que é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus que está dentro de você, te revela todo dia quem Jesus é. E só tem uma forma de você viver com o Espírito Santo, é quando você entende que você precisa desse Consolador. Como Jesus estava falando aqui: eu enviarei o Consolador para você. Eu não sei, meu irmão, mas quando eu vejo a Bíblia, e quando eu vejo de novo que Jesus me prometeu o Consolador, isso me enche de alegria, isso me enche de entusiasmo, porque eu sei que pode estar acabando o mundo lá fora, eu sei que pode estar com um monte de problema para eu resolver, eu sei que eu posso estar fisicamente esgotado. O Espírito Santo que habita em mim, que habita dentro de mim, me faz ficar bem, me faz ficar alegre, me faz lutar como um leão, me faz cumprir as minhas missões, me faz cumprir as minhas agendas, porque o Espírito Santo que habita em mim me faz de fato mais que vencedor. Só que esse Espírito Santo não está disponível só para mim, ele está disponível para você. Ele vive em você, e ele quer trabalhar através de você. O verdadeiro avivamento é isso, é quando você tem um Espírito Santo e ele habita em você, ele trabalha com você, e ele tem uma parceria com você. Isso é avivamento, isso é muito mais do que um culto especial, de um evento do cantor A, B ou C, ou de um Shaba na presença do Senhor. Isso é muito mais importante do que qualquer trimelique gospel, do que qualquer evento que você for participar. Mais importante do que um grande evento ou de um grande culto, é a presença do Espírito Santo em você. E você não precisa estar no melhor lugar, no maior lugar, no evento mais caro, pagar o maior ingresso, comprar a primeira fila ou a primeira fileira para ver ou receber o Espírito Santo. Ele já está em você, e se ele está em você, ele precisa gerar mudanças em você. Você não pode mais viver o mesmo padrão de vida, você não pode viver mais a mesma forma de pensar, você não pode viver mais a mesma angústia, você não pode viver mais o mesmo choro. A palavra nos garante que há choros que duram durante uma noite, mas vem uma alegria pela manhã, e é nisso que você tem que se apegar. Você tem que se apegar numa palavra viva e eficaz que diz que hoje pode estar ruim, mas amanhã Ele é fiel para transformar o seu dia em um dia bom. Hoje pode estar doendo, mas amanhã Ele é fiel para trazer cura, libertação. Um verdadeiro avivalista, um verdadeiro homem que carrega a chama da presença do Senhor, ele não se preocupa com o quão tamanho é a sua jornada ou o seu ministério, mas ele se preocupa com o quanto ele está cheio dessa chama, para que os outros possam ver ele queimar. Será que você quer só uma chama para que você possa chegar em lugares que outros não chegaram? Ou será que você está disposto a ir contra a cultura do avivamento e fazer um avivamento genuíno e falar assim: Jesus, eu quero me encher, eu quero estar cheio do seu fogo, ao ponto de eu estar queimando de amor por ti, até os outros possam ver e também possam ser contaminados com essa chama. John Wesley, pai da igreja metodista, um dos grandes avivalistas, tem uma frase que eu sou extremamente apaixonado: eu me coloco em chamas para que o povo me veja queimar. Será que você se coloca em chamas para que os outros possam te ver queimar? Ou será que você é mais uma brasa que queima hoje porque teve um hub de 4, 5 horas de duração, mas amanhã à tarde já está no site pornográfico, já está caindo com a sua namorada, já está em pensamentos de morte, já está em pensamentos de ansiedades, de loucura, de esquizofrenia? Sabe o que é isso? É falta do Espírito Santo em você.
Porque se você precisa de sábado em sábado, de domingo em domingo, do toque do Espírito Santo, você não tem um coração em chamas, você é simplesmente um necessitado. E Deus está cansado de crentes na UTI. Deus está afim de crentes que acabem com a UTI que existe, com esse desespero que existe no mundo. Será que você pode nessa noite se levantar e dizer: Espírito Santo, habita em mim? Porque se o Senhor está prometendo que primeiro o Senhor vem para a minha vida, e da minha vida o Senhor reverbere para outros, que eu possa ser como John Wesley, e que eu possa me colocar em chamas, para que as pessoas ao meu redor possam me ver queimar, e assim que eles me veem queimar, essa chama também afeta os corações, afeta as estruturas dos outros, e uma brasa se juntando com outra brasa, se faz uma grande brasa, até que Jesus volte, até que Ele venha. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus vai enviar o Espírito Santo para você. Então não clame por avivamento se você não tem nem o Espírito Santo em você. É mais uma oração que você está jogando ao vento. Primeiro você clama: Espírito Santo, muda o meu coração, muda o meu caráter, muda a minha vida, muda a minha estrutura, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de falar. O Espírito Santo muda, e depois que o Espírito Santo entra e muda, você começa a ver que Deus vai trazer um avivamento para a sua vida. Antes de todo avivamento é necessário um despertamento, ou seja, Deus envia o Espírito Santo para quê? Para que Ele desperte em você um poder sobrenatural, que vai mudar a atmosfera onde você está inserido. Então todas as vezes que acontecer um pré-avivamento, ou como que você pode saber que está acontecendo um pré-avivamento, e que o Senhor está quase mandando um avivamento que Ele tanto promete, é porque Ele vai despertar a igreja. Despertar a igreja a orar, despertar a igreja a jejuar, despertar a igreja a clamar, despertar a igreja a orar por cura, despertar a igreja a ir nas bocas de fumo e falar de Jesus para os traficantes sem medo, e os traficantes aceitarem Jesus, o bar, o prostíbulo, enfim. Toda vez que existe um avivamento, precisa gerar um despertamento, e muitos aqui nessa noite estão precisando, não é só do Espírito Santo, mas é de um despertar na sua vida, para que a sua vida seja transformada, para que a sua vida seja de fato balançada. Será que você é nessa noite que precisa de um despertar do Senhor? Tem áreas na minha vida que eu preciso de um despertar do Senhor. Nós não veremos um avivamento se nós não entendermos esse despertamento. Lucas 9:1, e reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Você não vai ver um avivamento enquanto você não for apaixonado por Jesus. Você não vai ver um avivamento enquanto você não tiver fome por Jesus. Você não vai ver um avivamento enquanto você não tiver zelo pela presença. Você não vai ver um avivamento enquanto você não ter essa fome e sede. Existe uma frase que eu sou apaixonado, que Deus me deu, e eu carrego ela comigo: fome gera a presença, mas a excelência faz ela permanecer. A fome e a sede que você tem por Deus atrai a presença. Muitos sentiram a presença de Deus nessa noite, mas é a excelência que há em você, de fazer com que essa chama não se apague, é que faz com que esse avivamento permaneça em você. Será que você foi chamado para ser raso, ou será que Deus chamou para ser excelente? Eu creio que Deus me levantou para trazer uma geração excelente, que não tem só fome e sede porque são obesos espirituais e querem mais de Deus, mas tem fome e sede porque querem um despertamento na igreja, querem um despertamento dos santos, querem um avivamento genuíno, querem uma história sendo transformada. Chegou um tempo, igreja, chegou um tempo, Hub, você precisa despertar. Chega de passar mais um ano aqui e ser o mesmo tipo de crente neném. Muitos aqui passam ano e entra ano, continua sendo um crente neném, um crente que precisa de fraldinha e limpeza e aquela pomadinha contra a assadura. Chegou a hora de você ser resposta de oração para uma cidade. Chega de ser um necessitado. Eu estou falando aqui principalmente para os mais velhos de casa. Para de mimimi, para de nhenhenhé, faça a sua parte. Se você está querendo então o lugar do outro, pega o lugar do outro logo então e faça acontecer. Mas se for só para você falar, papagaio também fala, cara.
E como eu digo para alguns mais de perto aqui, vá ver se eu estou na esquina. Papagaio também fala. Papagaio também fala. Está na hora de parar de falar e vai fazer. Por isso que eu estou feliz sobre hoje. Sabe por que eu estou feliz hoje? Eu fiz questão de vir independente do meu estado de saúde ou de cansaço. É porque isso não foi uma ideia minha, foi gerado em algumas pessoas. E essas pessoas que geraram essa ideia fizeram acontecer essa noite. Isso é sair do papel, sair do eu quero fazer, sair daqui, vocês deviam fazer, e põe a mão na massa. Coloca a mão na massa, coloca a mão no arado, faz acontecer. Sabe, chega de ser uma igreja, de ser pessoas que, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e você não termina um ciclo na sua vida. Você é cheio de ideia, mas nenhuma ideia sai do papel, nenhuma ideia sai do campo da ideia. É por isso que sua vida continua a mesma coisa. É por isso que Deus não te dá uma próxima etapa. Você não consegue completar essa. Você não consegue completar essa. Antes de Deus enviar esse avivamento todo que você precisa, seja na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida financeira, Ele precisa despertar você. Ele precisa despertar o seu interior. Ele precisa trazer essa essa fome e esse zelo pela presença. Por isso eu estou sendo mais duro aqui em amor na tua vida, porque tem muitos aqui que ficam, eu quero, e se, mas quando acontece é o primeiro a não atrair ou a entrar na presença, a mergulhar na presença, quer, mas quando vem para a responsabilidade é o primeiro a sair fora. Nós precisamos ter paixão por Jesus, porque paixão por Jesus vai gerar um despertamento e um avivamento. O Espírito Santo vem na sua vida, o Espírito Santo entra no seu coração, o Espírito Santo te consola e te leva para lugares novos, mas Ele vai te levar para um lugar de despertamento, e não tem como você despertar para viver para Jesus ou para uma vida com Deus, e isso não te gerar muitas vezes um inconformismo, questionamentos. Agora, qual o tamanho da sua fome por Jesus? Será que você é um kamikaze do Evangelho? Será que você está disposto a entrar nessa jornada do Evangelho e se for preciso morrer pelo Evangelho? Ou será que você só está disposto a um movimento de avivamento, porque você quer postar no seu Instagram que você foi numa noite de avivamento? E mais uma noite de avivamento. Quantas noites de avivamento acontecem na nossa cidade nesse exato momento? Ou noites de igreja, ou noites de culto. E mais uma vez, quantas pessoas estão deixando de ter um encontro real com Jesus? E para terminar essa reflexão, avivamento não gera político, avivamento ele gera inconformados. Se avivamento fosse para gerar político, a Câmara chamaria avivamento, a Câmara de Deputados chamaria avivamento. Ela não gera político, ela gera, política é aquele cara que está sempre tudo bem, vai dar certo, nós vamos conseguir. Ela gera inconformados. Eu não posso pegar uma estatística como essa e me conter e falar assim, poxa vida, a cidade que eu moro é a cidade que mais gente se suicida, que pena, né? Não, eu preciso pegar essa estatística e falar, o que eu posso fazer, como que eu posso trabalhar para impactar. Interessante ser na Gleba Palhano, né? Sabe o que isso reflete? Que dinheiro não é tudo, porque se dinheiro fosse tudo, você não concorda comigo que lá não seria o bairro então? Que é o bairro que é um dos mais caros metros quadrados do Brasil, onde as pessoas são as mais prósperas moram nesse bairro, mas da mesma forma que são as mais prósperas financeiras, são as mais vazias da presença do Senhor, e é por isso que estão todos os dias deixando Satanás ceifar, porque dinheiro não é tudo, dinheiro não traz felicidade, e dinheiro é só mais um detalhe que Deus pode acrescentar na sua vida no tempo e no modo que Ele quiser. Cuidado para não estar nesse momento buscando o seu recurso, a sua vida e a sua carreira, e deixando a sua vida espiritual morrer. Tem muitos que estão em busca de dinheiro, fama, trabalho, casamentos, e a vida espiritual está morrendo. Será que essa noite a gente não pode viver uma vida espiritual reacendida, para daí essas outras coisas serem acrescentadas? Avivamento não gera políticos, ele gera inconformados. Olha o que Romanos 12:2 fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Tem meninos e meninas que aqui na igreja é um jeito, mas quando sai para um outro grupo, que é o grupo dos seus amigos que não vem na igreja, o cara começa a falar palavrão, você fala palavrão. O cara começa a fumar um baseado, você quer fumar um baseado. A menina começa a usar, né, como vocês sabem, tem a saia e tem a pra que saia. A menina usa a pra que saia, você quer sair com a pra que saia.
Cara, você se amolda pelo padrão do mundo? Você se amolda pelo padrão do que o outro, para você se tornar talvez participante do grupinho? Cuidado, a Bíblia diz que Deus vai vomitar os que não sabem o caminho que querem. Se você está no caminho do meio, você já está vomitado por Deus, você nada mais é do que um gorfo para Ele. Pesado, né? É o que a Bíblia diz, que se você não sabe para onde você vai, se você está em cima do muro, você será vomitado por Jesus. Eu não quero ser um gorfo, eu quero ser um filho. Agora eu preciso me posicionar. Se eu estou na escola e a galera fala de um monte de besteira, então agora eu sou da escola, e quando eu estou na igreja, eu sou o menino da igreja. Por que será que Deus não te manda seu namorado? Por que será que Deus não manda o seu marido? Nós precisamos ser inconformados, mas não deixar com que o padrão do mundo venha sobre a nossa mente. Nós não podemos querer experimentar e comprovar as coisas boas que o mundo oferece, mas nós precisamos fazer como Paulo falou aqui, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável pela sua vida, e isso basta. É por isso que você não precisa olhar para a direita nem para a esquerda, mas sim seguir o caminho do Senhor, porque você tem certeza que Ele tem a boa, a perfeita e agradável vontade para a sua vida. Eu quero terminar, por mais rápido e forte que possa ser, mas te dizer que o Espírito Santo quer entrar na sua vida e levar você para impactar outros, dizer que esse impacto significa um despertamento na sua vida, mas além de um despertamento, você precisa ficar inconformado pela presença dEle. Mas eu quero aqui trazer para você uma reflexão. Muitos de nós estamos aqui nessa noite, ou vamos para a igreja porque nós precisamos de um milagre. Muitos de nós vamos para a presença do Senhor porque nós precisamos de um milagre. Eu preciso de um milagre na minha vida financeira, eu preciso de um milagre na minha vida espiritual, eu preciso de um milagre no meu casamento, eu preciso de um milagre na minha família. E aí eu dou um espaço, eu abro uma janela de oportunidade para ir até a presença de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe uma grande diferença entre os milagres e existe uma grande diferença entre os processos dos milagres, e o lugar que você precisa estar é no processo do milagre que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque milagre, ele alarga a sua fé, você consegue ver, então todo milagre que acontece, você alarga a tua fé, mas o processo alarga o seu caráter. Da mesma forma que o milagre alarga a sua fé, você fica, uau, Deus está comigo, está acontecendo, a pessoa foi curada. O processo desse milagre, ele alarga o seu caráter, porque você não olha mais querendo um milagre, você vive um processo de uma vida extremamente no caráter de Cristo. O milagre é visível. Se nós orarmos essa noite e uma pessoa ser curada fisicamente, vai ser visível, você vai ver todo o milagre, as pessoas podem ver ou comprovar através de testemunho, mas os processos do milagre ninguém vê, só Ele vê o que você passa, quantas vezes você chorou, quantas vezes você chora, quantas vezes você derrama lágrimas na presença do Senhor. O milagre te faz crescer para cima, porque você vê o Espírito Santo agir, e você olha para o céu e fala, uau, mais um milagre com o Senhor. Mas os processos te faz crescer para baixo, porque no processo onde ninguém vê, é onde Deus cria raízes, e essas raízes vão para baixo, vão se aprofundando. O milagre te faz ver o milagre faz você saber que Deus quem faz, porque todo milagre é Deus quem faz, mas todo processo é você quem responde. Da mesma forma que o milagre é Deus quem faz, passar pelos processos do Evangelho por Ele, é você que pode decidir, é só você que pode responder. Por isso eu termino voltando lá no início, é você que decide se você quer entrar em Marcos 10 e dizer, uau, ao contrário, quem quiser tornar-se importante, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Servir é a base para o avivamento. O Espírito Santo nessa noite não quer só demonstrar para você poder, mas o Espírito Santo quer entrar de vez na sua vida e te mostrar que não é de milagre em milagre, é de processo em processo, porque o processo vai alargar o seu caráter,
porque o processo vai fazer você crescer para baixo, e crescer para baixo é você saber que você vai depender de Deus todas as vezes, é porque o processo ninguém vê, é porque o processo vai te levar a cumprir o seu chamado. Talvez você veio aqui nesse dia querendo a demonstração do poder de Deus, e não tem um dunamis ou um dínamos maior, que é um poder explosivo de Deus, do que a transformação do teu caráter. Transformação do teu caráter é o verdadeiro início de um avivamento. Nessa noite não clame para que o fogo desça, clame para que você seja essa brasa. Nessa noite não clame para que haja uma manifestação sobrenatural de Deus, clame para que haja uma manifestação sobrenatural dentro de você, para que você possa mudar as suas estruturas. Nessa noite clame para que pessoas que nesse momento estão perdendo a sua vida para Satanás, possam ter um real encontro com Jesus. E quem sabe você sair daqui, porque é cedo, 8h44, e ao invés de você ir para o seu clube gospel com mais 2 ou 3 pessoas que você vai sair para comer, você não vai para esse bairro que eu falei e tira 1 horinha para falar de Jesus para as pessoas que estão lá. Eu acho que isso é avivamento. Isso é muito mais do que receber o poder de Deus só aqui dentro. Na tua cidade, na tua Jerusalém, existe uma história que nós podemos mudar. Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento. Nós não vamos fazer música no final, nós não vamos fazer nada. Nós tivemos 4 horas de adoração. Agora é o teu momento com Deus. É o momento de você se conectar e entender: será que eu tenho o Espírito Santo de verdade dentro de mim? Será que eu estou disponível a gerar esse despertamento? Será que se Deus me levar hoje para falar com uma pessoa, eu vou servir? Ou eu vou me acovardar na minha insignificância? E sim, eu e você somos insignificantes, mas eu e você com o Espírito Santo, nós somos uma arma que nenhum mal e nem Satanás e seus demônios podem atingir. Deixa Deus primeiro revelar para você se você já tem esse Espírito Santo de verdade, não é de ouvir falar. Se você sente que tem o Espírito Santo, amém, você vai para o passo 2. Mas se de repente você está aqui nessa noite e você sente que você não tem ainda esse Espírito Santo verdadeiro, eu não estou falando que é para você aceitar Jesus, eu estou falando para você deixar o Espírito Santo conduzir sua vida. Se você sente que no teu coração você não tem esse Espírito Santo, ou que você ainda não sabe se tem, mas se você sente nessa noite uma vontade de receber uma oração específica sobre isso, para que o Espírito Santo entre no seu coração, nós estamos com os olhos fechados e continuaremos assim. Eu quero te convidar a levantar sua mão. Você que deseja um toque específico do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Amém. Receba o Espírito Santo. Aleluia. Receba o Espírito Santo. Agora, vocês que receberam o Espírito Santo, vamos para uma segunda pergunta. Será que você está disponível nessa noite a gerar um despertamento que vai começar em você e através de você? Se você quer ver esses processos, se você quer ver um avivamento acontecendo na sua Jerusalém, na sua Samaria e na sua Judéia, eu quero te convidar a não esperar uma oração, mas começar a orar e pedir: Jesus, faça acontecer como o Senhor prometeu. Jesus, transforma realidades. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu oro para que nós estejamos aqui como igreja há muitas horas te adorando, mas que nós possamos entender, Jesus, que um verdadeiro avivamento, ele gera esse despertamento, e esse despertamento gera transformação. Jesus, que nós possamos ser conhecidos como transformadores, como embaixadores do avivamento, e não só, Pai, como só um carregador de um fogo,
mas um embaixador do seu reino. Jesus, aplique essa mensagem nos nossos corações, que nós não negligenciemos, Pai, o que o Senhor fez por nós, e que nós possamos nessa noite, Pai, gerar de fato um avivamento que começa em nós, na nossa casa, com os nossos próximos, e de repente, Pai, nós veremos aquele dia, o dia que o Senhor mandará esse poder, mandará essa Shekinah, esse fogo consumidor sobre as nossas vidas. Pai, eu oro agora, que o Senhor nos dê um sábado abençoado, que pessoas ao retornar para suas casas possam estar seguros, nos livra de toda a enfermidade, nos livra de todo acidente, e nos conduz amanhã, Pai, para os nossos cultos e as nossas programações, entendendo que em Ti nós temos todas as coisas, e que somos vencedores, e que a partir de hoje, não andaremos cabisbaixos, necessitados de algo, mas nós começaremos a compartilhar, pelo menos um fragmento, do Seu amor por nós, em nome de Jesus, amém.